Será que se todo mundo pular dentro do mesmo poço ou do mesmo abismo, você também vai pular? Talvez, quando você era criança, você ouviu os seus pais ou alguém te perguntar isso. Se todo mundo fizer algo errado, você também vai fazer? E naquele momento, o objetivo era mostrar para você a importância de você pensar de forma independente, de você ter o discernimento de quais seriam as suas ações. Só que quando a gente cresce, parece que inverte um pouquinho a coisa. Quando a gente quer pensar de forma independente, fazer algo diferente, é como se a sociedade, o meio em que a gente está incluído, tivesse uma certa repulsa, tivesse uma certa dificuldade em lidar com essa nossa diferença. Algo que explica isso é um experimento chamado Síndrome de Solomon. É um experimento feito por um psicólogo chamado Solomon Asch e que eu gosto sempre de citar porque ele fala da teoria da conformidade. E eu tô trazendo esse assunto agora porque a gente tá na terceira etapa de libertação. E aqui a gente vai falar sobre a influência social e sobre a pressão do grupo. Como que isso pode estar minando as suas chances de fazer sucesso, de ter mais prosperidade financeira, de ter abundância na sua vida e de viver o seu real propósito. Nesse experimento é muito interessante, eu já vi diversos vídeos explicando sobre ele, então com abordagens diferentes, mas a principal, ela mostra um grupo de pessoas, sendo que apenas uma pessoa está sendo testada e todos os outros são atores. E o psicólogo, ele mostra duas cartelas, uma cartela que tem uma linha de um tamanho X e a outra cartela que tem pelo menos 3 linhas de tamanhos diferentes. E ele começa a perguntar para essas pessoas da pesquisa se essa linha de tamanho X, qual dessas outras corresponde, né? Qual que é do mesmo tamanho. E pessoa por pessoa, entrevistado por entrevistado naquele grupo, tá? Estão todos no mesmo grupo, falam a resposta errada. E quando chega no último, nas primeiras vezes, ele fica em dúvida, porque todo mundo tá dizendo a resposta errada. Será que ninguém tá enxergando que essa linha é do tamanho daquela outra? É do tamanho da linha B e não da linha C, que todo mundo tá falando? Ele fica um pouco confuso, né? Ele tem uma tendência a tentar, no primeiro momento, dizer a verdade, mas com um certo desconforto. Porque ao mesmo tempo que ele quer fazer parte do grupo e falar algo que todos estão falando, ele percebe que não pode ser real, né? Ele tá enxergando linhas de tamanhos diferentes. A pesquisa segue, né? O experimento segue e o psicólogo continua mostrando linhas de um tamanho X e outras linhas tamanho A, B e C, por exemplo. E as pessoas continuam falando errado. Até que num determinado momento, essa pessoa, que é a única pessoa que está sendo experimentada de verdade, cede a pressão do grupo, cede a opinião do grupo e começa também a dar as mesmas respostas erradas, mesmo sabendo que ela tá errada. Ele enxerga, ele vê, pelos olhos dele, ele vê que aquela resposta tá errada. Cerca de 75% das pessoas cede a pressão do grupo, segundo esse experimento. Outra vez eu vi um outro vídeo desse experimento e ele era num consultório, as pessoas chegavam naquele consultório e assim que elas chegavam, elas ficavam de pé, né? Então tinha um grupo no consultório e aí uma pessoa ficou de pé. E aí, sempre que alguém chegava novo, todo mundo ficava de pé. E essa pessoa que chegava nova, né, na sala de espera, começou a ver, mas tá todo mundo de pé, e depois de um tempo ela levantava também. Então todos os atores começaram a fazer essa rotação, né? Chegava gente nova, ela também ficava de pé. Eu vou procurar esse vídeo pra colocar aqui pra você, pra ficar mais ilustrativo. Porque tava todo mundo de pé esperando, de pé em frente à cadeira. Então chegava alguém novo que não fazia parte do experimento, ficava de pé. E eles foram, aos poucos, os atores foram saindo e foi ficando só as pessoas que chegaram depois. E o que se percebeu no final, quando restava somente uma pessoa que tinha entrado ali por acaso, né, pra aquela sala de espera, mas que não fazia parte do experimento e não sabia o que estava acontecendo, ela continuou a fazer aquele padrão de comportamento, a mostrar aquele padrão de comportamento. Ela continuou ficando de pé e as pessoas que se seguiam ficavam de pé. Elas nem sabiam mais, né? Na verdade, nunca souberam por que estavam fazendo aquilo, mas não tinha aquele estímulo que era o da pesquisa. E o que isso mostra? Isso fala sobre a teoria da conformidade.
Nós, seres humanos, temos uma tendência a buscar fazer parte de grupos, a buscar ser aceitos por grupos. Nós temos uma necessidades básicas de amor, de aceitação, de fazer parte de grupos, e isso até se explica, porque eu acho que na época das cavernas, né, ou muito tempo atrás, quando a gente precisava realmente se proteger de predadores, era importante você fazer parte do grupo, era uma questão de sobrevivência. Só que o nosso cérebro continua agindo nesse modo de sobrevivência até hoje. E isso vem influenciando completamente a forma como as pessoas agem, né? Às vezes eu falo sobre o efeito manada, é a mesma coisa, só que eu tô usando um jargão, né? Uma palavra que não é científica para explicar um pouquinho a teoria da conformidade. Então isso existe, é muito difícil a gente escapar disso, mas é importante que a gente entenda para que a gente consiga perceber o que está acontecendo. Eles usam essa teoria da conformidade, inclusive, para explicar movimentos, né, e manobras com grandes massas, quando grandes líderes fazem manobras com grandes massas. Mas a gente vai percebendo isso em todos os aspectos da nossa vida, né? Na nossa sociedade é muito comum todo mundo achar que tem que fazer uma faculdade, todo mundo achar que tem que estudar o 2º grau e depois disso fazer a faculdade, fazer uma especialização, todo mundo tem que ter um emprego, ser seguro, né? Todo mundo tem que... já tenho um emprego, então agora você tem que casar, depois de você casar tem que ter filhos. Então tudo isso tem a ver com essa teoria da conformidade. O grupo espera que você haja dessa maneira. Então isso é muito interessante para que você comece a perceber qual que é a real influência e a pressão que o grupo está fazendo na forma como você lida com a sua prosperidade, com a sua abundância. E aí eu quero trazer um outro assunto aqui para complementar, e a gente vai conectar essas duas coisas, que é o do propósito, né? Eu explico em vários programas, em vários cursos e conteúdos gratuitos, a questão de o propósito é ser você, né? O seu propósito não é necessariamente salvar o mundo, descobrir a cura de um câncer ou descobrir alguma coisa que vai mudar o mundo tecnologicamente. Não. O seu propósito é ser você. O seu propósito é entender a sua essência, olhar para dentro de si, usar os seus talentos, porque isso te coloca em máximo potencial, seguir os seus valores, e isso faz com que você siga alinhada com aquilo que você acredita, buscar a vida e a história de vida que você acredita. E quando você age alinhada com essa essência, você consegue, então, trazer contribuições para o mundo através do seu fazer. Então, o nosso propósito é ser para poder fazer. Por isso que os fazeres do propósito às vezes mudam muito, né? Eu tenho um propósito que é ajudar você a sair da inércia, colocar suas ideias em ação, mas como eu faço isso? Eu faço de diversas maneiras. Eu faço aqui no Vida Rica, eu faço no Entenda com Propósito, eu faço num evento ao vivo, faço através de um livro. São diversas maneiras que eu posso estar fazendo o meu propósito. Só que quando a gente tem a pressão do grupo, o nosso fazer ele pode ficar prejudicado, porque a gente nega quem nós somos e queremos fazer o que o grupo espera. Então, muitos dos meus coaches, das minhas coaches, elas chegam até mim porque elas não conseguem ter essa congruência entre quem eu sou e o que eu estou fazendo. Existe um hiato muito grande entre essas duas situações. Eu tô fazendo a vida inteira, olha, fazendo desse lado, eu tô fazendo a vida inteira alguma coisa que não me deixa contente, que não me deixa realizada, que não me faz sentir que a minha vida tem um significado, porque eu não consigo alinhar isso com quem eu sou de verdade. Eu não consigo sequer olhar para quem eu sou de verdade, porque eu sempre fui tão... muitas vezes sofri tanta influência, tanta pressão social para fazer alguma coisa de determinada maneira, que eu descolo do meu ser, né? Que eu tenho esse descolamento. E por que isso é tão importante? Porque como eu trabalho muito isso ligado à carreira, mas isso também influencia todas as áreas da sua vida, como eu já falei aqui, e a sua abundância, a sua prosperidade. Imagina que você está num grupo, você faz parte de uma família em que as pessoas têm crenças sobre dinheiro que agora você entende são bastante limitantes, são muito voltadas para a escassez. Você ter sucesso financeiro, você buscar uma prosperidade financeira, poderia fazer você sair desse grupo, ou se sentir excluída desse grupo, ou fora desse grupo. Então, para que você não se sinta excluída, você pode se sabotar. Você pode não usar o seu máximo potencial, você pode querer continuar fazendo parte desse grupo.
E são essas as crenças que a gente vai trabalhar nesse módulo, né? Eu já expliquei que o mais importante desse programa todo não são nem os meus vídeos, que eu trago aqui alguns conceitos, alguns conhecimentos, algumas teorias para você, mas principalmente os exercícios. Porque aqui a gente vai lidar com as crenças negativas que você precisa remover, são aquelas crenças que você pensa que as outras pessoas têm sobre você ou que reagem sobre você. E algo que eu preciso te dizer é que todas as crenças que nós temos, que nós sentimos externamente, todas as cobranças que a gente sente externamente, elas estão dentro da gente. Esses dias eu li um post no Facebook e tava escrito alguma coisa assim: quando eu julgo o corpo do outro é porque eu julgo o meu, ou quando eu não aceito o corpo do outro é porque eu não aceito o meu. E isso vale para qualquer coisa, então vale também para essa nossa situação que a gente está discutindo aqui, que é de finanças, de abundância, né, de equilíbrio em todas as áreas da vida também, de você poder ser em todas as áreas da vida e poder fazer o seu melhor em todas as áreas da vida. Quando a gente pode fazer, a gente pode ter aquilo que a gente realmente merece e que a gente veio aqui para ter. Então, nesse módulo, os exercícios vão te ajudar a olhar para todas as crenças que a sociedade tem, mas que na verdade estão também dentro de você. Ok? Eu acho que vai ser um trabalho muito legal. Você tá percebendo que essa etapa da libertação, ela é muito profunda, muito, e talvez você consiga ir até um certo ponto e tá tudo bem. Pra quem nunca trabalhou autoconhecimento antes, vai conseguir até um certo ponto, e ao longo da sua vida você vai poder manter esses exercícios e tá sempre retomando isso, porque cada vez que você olhar, e esse feedback eu tenho de várias alunas, cada vez que elas olham de novo para um exercício, independente do programa que elas estão fazendo, elas percebem como as respostas já mudaram, como o nível de profundidade já mudou. Então aqui você vai ter a oportunidade de olhar também agora para essas questões que parecem que são externas, a gente olha como se fosse a sociedade, parece que é externo, mas que no fundo é interno, no fundo está tudo dentro da gente. Então, mais uma etapa de libertação, mais uma etapa que você vai olhar para muitas crenças, você vai olhar para quais são as influências e as pressões que você está sofrendo, para que você possa se libertar disso e se preparar agora para a próxima etapa, que é quando a gente começa a manifestar uma nova realidade, manifestar o seu ter, né? Manifestar tudo aquilo que você merece ter e que você pode ter nessa vida. Então, bom trabalho e a gente se vê no próximo módulo.